Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, né? Estamos aqui no estudo 26, próximo trecho aí, para meditarmos, refletirmos do volume 1, continuação. Capítulo 28, a narração recomeça. Luísa Doravante, vítima perpétua, fica permanentemente na cama, sozinha e apenas para Jesus. Agora eu continuo narrando de onde eu parei. E foi assim que se seguiu. Pela manhã eu fui para comungar. E assim que eu recebi a Jesus, de súbito lhe disse: Meu Senhor, vê em que tempestade me encontro. Deveria te agradecer, porque deste luz ao confessor, para me dar a obediência de sofrer. Em troca, minha natureza lamenta tanto, que eu mesma fiquei confusa ao me ver tão má. Mas tudo isto é nada, porque tu, que queres o sacrifício, me darás também a força. Mas a razão de maior peso em mim é ter que estar tanto tempo sem poder receber-te no sacramento. Quem poderá resistir sem ti? Quem me dará força? Onde poderei encontrar consolo nas minhas aflições? E enquanto dizia isto, sentia tais penas no coração por esta separação de Jesus sacramentado que chorava copiosamente. Então o Senhor compadeceu-se da minha fraqueza e me disse: Não temas, eu mesmo sustentarei a tua fraqueza. Tu não sabes que graças te preparei, por isso temes tanto. Eu não sou onipotente, não posso suprir a privação de receber-me no sacramento. Por isso ria, põe-te como morta em meus braços, faze-te vítima voluntária para me reparar as ofensas pelos pecadores e evitar aos homens os merecidos flagelos. E eu dou-te em penhor a minha palavra, de não deixar nenhum só dia sem vir visitar-te. Até agora tu vieste a mim, de agora em diante virei eu a ti. Não estás contente? Então eu me resignei à santa vontade de Deus e fui surpreendida por esse estado de sofrimentos. Quem pode dizer as graças que o Senhor começou a me dar? É impossível poder dizer tudo detalhadamente, poderei dizer alguma coisa confusamente, mas por quanto possa e para cumprir a santa obediência que assim o quer, esforçar-me-ei em dizer por quanto me seja possível. Lembro-me que desde o início deste estar continuamente na cama, o meu amado Jesus fazia-se ver muito frequentemente, o que não tinha feito no passado. Desde o início me disse que queria que levasse um novo modo de vida para dispor-me àquele casamento místico que me havia prometido, e me dizia: Amada do meu coração, te coloquei neste estado a fim de poder vir mais livremente conversar contigo. Vê, te liberei de todas as ocupações externas, a fim de que não só a alma, mas também o corpo esteja à minha disposição.
e assim podes estar em contínuo holocausto diante de mim. Se não te tivesse posto nesta cama, uma vez que deverias cumprir os teus deveres familiares e sujeitar-te a outros sacrifícios, não poderia eu vir tão frequentemente e te fazer partícipe das ofensas, conforme as recebo. No máximo, deverias esperar que cumprisse os teus deveres, mas agora não. Agora ficamos livres, já não há ninguém que nos incomode e que interrompa a nossa conversa. De agora em diante, as minhas aflições serão tuas e as tuas minhas, os meus sofrimentos teus e os teus meus, as minhas consolações tuas e as tuas minhas. Uniremos todas as coisas e tu tomarás interesse das minhas coisas, como se fossem tuas, e eu também me interessarei pelas tuas. Não haverá mais entre nós dois, isto é meu e isto é teu, mas tudo será comum a ambas as partes. Sabes como fiz contigo? Como o rei, quando quer falar com sua esposa rainha, e esta se encontra com suas damas em outras ocupações. O rei, o que faz? Ele a toma e leva para dentro de seu quarto, fecha as portas para que ninguém possa entrar e interromper a sua conversação nem ouvir seus segredos. E assim, estando a sós, comunicam reciprocamente suas consolações e aflições. Agora, se algum imprudente fosse bater ou gritar atrás da porta, e não o deixassem desfrutar de suas conversas, o rei não o tomaria mal? Foi o que eu fiz contigo, e se alguém te quiser distrair deste estado, também me desagradaria. Então, Jesus é muito esperto, ele sabe como conduzir a alma da Luísa, né? E a nossa também para o estado onde ele deseja, né? É um sacrifício muito grande para uma alma humana, né? O que ele deseja que ela faça. Viver na vontade divina do jeito como estamos vivendo, com sofrimentos, não é fácil. Quando ele imaginou, quando ele sonhou a santidade divina para Adão e Eva, não iria haver sofrimentos, iria ter somente alegrias, alegrias constantes. Não haveria pecado, não haveria justiça castigando ninguém. Iria ter, sim, uma realidade de justiça, né, de conhecimento, onde a pessoa iria errar e aprender alguma coisa, mas não seria, assim, uma coisa dolorida, não seria um sofrimento, né, não seria nada complexo, seria muito prazeroso, amigável, né? E então, com Adão e Eva, não, né, não ia ter esse problema, né? Mas nós vivemos a vontade divina em meio a um mundo catastrófico, depravado, né? Doente. E então, por isso, nós somos colocados no estado de reparadores, em especial. Claro que também sentimos os consolos, né? Que Jesus sente na humanidade. Muitas vezes, algumas circunstâncias, como por exemplo, Jesus sentiu um consolo muito bonito no PHN, que aconteceu na Canção Nova, né? Jesus ficou muito feliz com o que aconteceu na Canção Nova, com as palavras do padre Paulo Ricardo, né? Com a participação lá dos jovens, então ele ficou feliz. Ele participa a gente dessas felicidades dele também, né? E nós ficamos felizes pela felicidade de Jesus quando ele conquista, né? Alguma coisa para ele que foi feliz para ele. E várias outras circunstâncias que a gente vê, assim, de caridade, né, de alguma mudança nas pessoas, uma luz iluminando a mente das pessoas para elas tomarem consciência de certas coisas que elas não tinham consciência. Por exemplo, hoje eu vi um vídeo de um homem explicando como deve ser a relação do namoro, né, como deve ser feito para um homem perceber, né, se uma pessoa ele deve namorar a pessoa, não. Então é muito iluminado, o homem muito iluminado, muito feliz no vídeo que ele fez. Ontem assisti um vídeo de uma jornalista, né, e muito inteligente e muito aberta assim, a justiça correta das coisas, a forma correta de ver as coisas, que não está fazendo parte da manada dos demais jornalistas que foram comprados pelas mídias, né, pelos governos, pelo sistema, e ela narrando tudo. Então, assim, luzes e luzes e luzes saindo da mente da pessoa. Ela não é perfeita cristã, né? Eu acho que nem cristã ela é. Mas, pelo menos, é uma pessoa, assim, coerente, que tem muita luz na mente dela, né? E ela repassou essas luzes, esses conhecimentos para as pessoas. Isso é muito importante. Então, são consolos que Jesus dá de coisas muito boas. Então, tem dias que eu vejo vídeos consoladores e tem dias que eu vejo vídeos terríveis. Que Jesus me pede, vamos dizer assim, que a divina vontade me coloca à disposição para eu poder
dar a minha vontade de colaborar com as atitudes na divina vontade, em torno de oferecer as reparações e ficar ali nos pensamentos, nas adorações, em todos os atos que, né, que a divina vontade me pede, que o livro do céu vai narrando, vários atos. São atos de bondade, atos de misericórdia, atos de adoração, atos de oração, atos de reparação, sempre atos constantes que nós fazemos todos os momentos na divina vontade, diariamente, constantemente, em todos os acontecimentos que nos alcançam. E aí, por isso a gente vê que a Luísa agora vai começar a ser vítima perpétua, e é uma esperteza de Jesus ele levar a alma a essa vida de sofrimento e, ao mesmo tempo, conduzir ela para uma alegria, né? Espiritual de ser uma esposa de Jesus, uma esposa mística, um casamento místico. É uma forma que ele encontrou que ele também fazia com outros santas, né? Com outras santas. De levar a um casamento místico, ele explicou sobre isso para São João da Cruz, essa união da alma para Santa Teresa d'Ávila. Então não era desconhecido esse conhecimento de uma união mística que havia com Jesus na história da igreja, então foi falado dessa união. E aí a Luísa é oferecido a ela essa forma também de união como um casamento místico, mas depois a gente vai perceber que é muito mais do que um casamento, né? Que você viver na divina vontade é muito mais do que casamento, ultrapassa essa união, né, entre dois amantes, né, entre dois esposos, é muito mais. É parecido, mas é mais ainda, né? Ultrapassa mais ainda, né? Então é muito grande o que Jesus tem a oferecer a Luísa e ele vai conduzindo pouco a pouco, gole a gole, né? E de uma forma assim que ela vai sendo conduzida e vai colaborando, vai sendo levada, né, a dizer sim, a aceitar e tudo mais. E aí vamos ver o que ela vai dizer, né? Ela começa a ser vítima perpétua sem sair da cama a partir de agora. E ela tá falando que ela nesse dia ela foi para a igreja. Então ela ainda não estava na cama. Então pela manhã eu fui para comungar. Ela foi na missa. E assim que eu recebi Jesus, de súbito lhe disse. E seria a última comunhão da vida. De repente ela pensou, né? Seria a última comunhão que ela foi pelos próprios pezinhos dela para a igreja receber, né? Talvez foi a última comunhão dela, que ela foi com os pezinhos dela na igreja receber. Então aí ela sofre muito pensando que realmente é a última comunhão dela, né? Ela pensa que ela não vai ter mais isso. Então ela fala: "Meu Senhor, vê em que tempestade me encontro". Então ela estava meio perturbada com essa ideia de que ela não iria mais na igreja receber Jesus na Eucaristia. "Deveria te agradecer, porque deste luz ao confessor para me dar a obediência de sofrer. Em troca, minha natureza lamenta tanto que eu mesma fiquei confusa ao me ver tão má". Então, o que que ela está confusa? Ela não está querendo, né? Ela está se vendo má por não querer colaborar com o pedido de Jesus. Então, ela está sentindo que, quando ela fala que ela é má, é porque ela é egoísta. Ela quer fazer a vontade dela e não quer obedecer àquela vontade divina de Jesus. Então ela vê que ela é má por causa disso, que ela tá com resistências, ela sente que ela não quer. Ah, eu não queria não. Ah, eu queria. Então, tipo assim, né? Então ela acha que ela é má por isso, por ela não querer ter a generosidade de colaborar, de obedecer, ela tem uma resistência, uma dificuldade, né, de verdade, né, falta, né, uma vontade verdadeira da parte dela ali, toda colaborando assim plenamente. Mas ao mesmo tempo ela morre para si mesma. Você vê que é uma morte para si mesma, que é algo constante na vida, na divina vontade. Nós também vivemos assim. As coisas que são trazidas até nós, nem todas são legais, nem todas são fáceis, né? Que a divina vontade traz ocasiões que não são tão fáceis, que a gente gostaria de evitar, de evitar, de pular o obstáculo, de fingir que não é com a gente, mas não pode, né? A gente tem que aceitar. E aí a gente pede para Jesus: "Tá bom, Senhor, me dá forças para suportar. Eu não vou poder evitar isso, né? Eu vou ter que ir, né? Agora aguenta". Então, tipo assim, me dá forças para suportar. Então, você tem momentos na divina vontade que você não gostaria de fazer certas coisas, você gostaria de, né, se virar nos 30 ali, dar um jeito de enrolar, mas não pode, né? Não pode. Em troca, minha natureza lamenta tanto que eu mesma fiquei confusa ao me ver tão má. Mas tudo isso é nada, porque tu que queres o sacrifício, me darás também a força. Então, ela, né, se domina, ela né, se suporta, ela passa por cima dos próprios sentimentos dela. É o que normalmente todos nós vamos viver na divina vontade até o último dia da nossa vida na divina vontade, tá? E à medida que você vai crescendo no conhecimento da divina vontade, vai sobrando só os atos, né? E o livro do céu vai sendo só
um diário que vai, né, dirigindo o que você já está vivendo com Jesus. Então, a vida diária na Divina Vontade não vai ser tão, assim, glamour, vai ser mais sacrifícios mesmo, constantes, né? E pode ser cansativo. E você não vai poder se levar pela sua natureza humana e desistir, falar, tá bom por aqui, eu não vou mais viver na Divina Vontade, acho que eu já vivi 30 anos, ou já vivi 10, 15 anos na Divina Vontade, eu acho que eu já dei 7 anos para a Divina Vontade, eu vou parar agora, eu vou fazer minhas coisas, eu vou cuidar da minha vida. Não tem isso, né? Não tem isso. Pode ser que alguma pessoa até faça isso, mas é ridículo, né? Não pode. Então, ela não entendeu o mistério da divina vontade, né? Ela não está mesmo dedicada a isso. E por isso que não pode confiar em si mesmo, não pode deixar de ler os escritos da Luísa, mesmo depois que você já ter lido 30 vezes o livro inteiro, os 36 volumes, você vai ter que continuar mergulhando nesses escritos diariamente, porque Deus vai continuar trazendo para você essas verdades e trazendo mais luz e mais elementos a cada momento que você vai crescendo no conhecimento. E parece que vai ser habitual, como a vida da Luísa é muito monótona, né? Monótona e habitual ali, né? Você vai ver que ela vai lamentando à medida que vai passando os anos, ela vai se lamentando de estar viva ainda e perguntando para Jesus até quando eu vou ficar escrevendo esse livro, até quando vai acontecer isso. Aí acontece alguns acontecimentos que são às vezes ruins, como aconteceu no final da vida dela ter sido levada ao Santo Ofício, os livros dela, né? Em vida ela sofreu isso, e foi muito difícil. Então, aí vai ter umas coisas, parece que piores ainda, que podem acontecer. E assim vai, né? E essa é a vida que a gente vai percebendo na Divina Vontade, que é uma vida verdadeira mesmo, né? Como é a vida na Terra, né? Com toda a dureza que é viver na Terra, né? E é no céu que você realmente vai ter as promessas, né? Vai ter as recompensas, é no céu. E você tem que esperar o céu, né? E enquanto não chegou o céu, você vai viver intensamente essa vida com Jesus. E o céu de Jesus em você é você continuar tendo contato com o livro do céu e essas verdades e as orações que você vai realizar. E esses atos e na divina vontade unida em oração, né? Vivendo as adorações, vivendo claramente, né? Desligada de si mesma, né? Não ficar olhando para o seu esforço humano, não ficar se vendo e só vendo Jesus, e só vendo os frutos, né? E que você está doando dos atos que você está dando. Mas como que eu vou ver frutos? Não dá para ver frutos, Aline, né? É verdade, parece que não dá para ver, mas dá sim. Você tem que ser um pouquinho mais espertinho e começar a ver, né, as notícias e ver as luzes das pessoas que estão, como eu disse, da jornalista que começou a falar um monte de verdades que ninguém fala, né? Desse cara que falou sobre o namoro, explicando para as pessoas. Então, esses são frutos dos atos da divina vontade. O PHN lotado de pessoas. Se você se desliga dessa vida fora, externa, você não vai ter as alegrias de Jesus que ele quer compartilhar com você. E essas alegrias trazem uma grande felicidade, trazem uma grande consolo, conforto para você enquanto você está vivendo a vontade divina, né? Então, eu tô falando isso porque você tem que entender como funciona esse estado permanente em que nós vamos viver também, né? Nós também vamos ficarmos vítimas perpétuas da vontade em direção a Deus. Vamos ficar permanentemente, entre aspas, numa condição habitual, né? Nós vamos ficar totalmente, entre aspas, numa condição habitual de entrega, né, constante para Jesus. Vamos morrer para nós mesmos. Também vamos viver parecido com a Luísa, né? Não ficando presos numa cama, mas vamos ficar presos numa cerca, né? A gente fica entre uma cerquinha. Nessa cerquinha, claro, a internet está à sua disposição para você receber essas informações, né? Você pode ir para a igreja, as pessoas te contar, a televisão tá aí, né? Mas você não sai muito, né, do seu eu, né? Você não pode sair para fazer coisas pessoais para você fora, né, do que a divina vontade está oferecendo de vida para você. Você não vai poder sair desse ambiente, não vai poder sair desse cerquinho de vida que Jesus está conduzindo você. Você vive só para Ele, você é para Ele. Então, por isso que tem que se consagrar e ter consciência dessa consagração, de que é real, de que é verdadeira. Enquanto você está lendo o livro do céu, você ainda está no processo de, né, de perceber se é isso mesmo que você deseja, porque é uma decisão voluntária que você vai dar diariamente. Até o último dia da sua vida, você vai dizer sim, 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 diariamente. E não quer dizer que daqui 30 anos você já é totalmente divinizada e naturalmente você vive na divina vontade sem ter a consciência de dizer sim e de dizer não para a sua vontade humana.
vai continuar a sua vontade humana todos os dias perturbando você, querendo, né, dizer para você, tá bom por hoje, já deu. Vou cuidar da minha vida, vou beber alguma coisa. Ah, vou sair, vou curtir ali uma coisa interessante. Que, assim, da sua cabeça, que você falou que quer dar umas férias para Jesus. Ah, vou dar férias para Jesus, vou dar férias para a Divina Vontade, deixa eu ir lá. Hoje eu vou ficar um tempo. Gente, não é proibido assistir um filme de vez em quando, não é proibido você maratonar uma série de vez em quando, né, em alguma dessas plataformas de filme. Não é proibido você assistir um filme de romance. Não é proibido você assistir um filme de comédia, não é proibido você ir no cinema. Jesus vai trazer esses elementos para você naturalmente na vida na divina vontade, né? Eu tenho esses momentos de prazer, entre aspas, humanos, entre aspas, mas eu faço eles na divina vontade. Não preciso, né? E meu marido mesmo hoje acabou, eu quero ir num show, Aline, quero ir no show do Jota Quest, 25 anos, não sei o que lá. Vamos junto? Vamos, vamos. Então, o próprio Jesus vai trazer circunstâncias para você, né? E fazer coisas agradáveis humanamente, entre aspas, que parece que são humanas, que não tem lógica, mas é tudo na divina vontade. Não tem pecado nisso. Então, às vezes você fica pensando, ah, eu vou ser uma vítima perpétua igual a Luísa, a Aline está falando que vai ser uma vida muito sofrida, vai ser uma. Não, é uma vida natural. Você pode ir no cinema com seu marido, você pode ir no show com seu marido. Vai ter as circunstâncias, vão acontecer as circunstâncias de você viajar, de você ter férias, de você visitar pessoas, de você. Isso é normal, a vida continua, a sua vida humana com a sua família, com o seu esposo, com os seus filhos, continua e as propostas, as oportunidades vão surgir naturalmente para você continuar a sua vida. Jesus mesmo vai provocar isso, ele vai cuidar dos seus interesses. Ele sabe o que é bom para você ficar bem, relaxada, para você, né, ter uma vida plena, entendeu? Alegre, feliz, sem pecado nenhum, mas onde você pode ir naturalmente. E em todos os lugares você está fazendo atos de agradecimento, de louvor, de adoração, de reparação. Em todos os lugares que você for, você vai produzir atos opostos àqueles das outras pessoas que não estão vivendo com Jesus na companhia dele, entendeu? Então é muito lindo a vida na divina vontade, não tem dificuldade nenhuma para você entender isso, tá? É natural, a vida uma vida natural, ordenada, onde tudo é permitido dentro da ordem, né? Dentro da ordem que a divina vontade te trouxer e que não vai prejudicar em nada. Você pode tomar uma decisão. Ah, gente, eu vou dar um tempo aqui dos estudos. Pelo menos uma semana eu vou viajar, porque quantas pessoas já fizeram isso e falaram, Aline, eu vou viajar. E eu não vou poder ficar, né, no grupo fazendo partilha. Eu falei, pode ir, tranquilo, né? Depois você, aos poucos, você retoma os seus estudos e volta e continua. Eu não tiro a pessoa. A pessoa chega em mim e fala assim, tranquilo, eu pode ir viajar, nunca prejudiquei ninguém, tá? Todo mundo que precisou parar um pouquinho por algum motivo, eu sei que, né, se der para a pessoa continuar, é melhor para ela, né? Melhor para ela. Mas se ela precisa, né, viajar, se isso é uma coisa que surgiu, a filha pediu, a avó pediu, o pai pediu, o marido pediu, os filhos pediu, e realmente nessa viagem fica difícil realmente você ter acesso à internet, ou você não consegue de lá ficar. Eu viajaria para qualquer lugar do mundo, de férias com a minha família, e continuaria fazendo as mesmas coisas. Poderia não ter acesso ao computador para fazer vídeo, talvez. Eu faria de tudo para levar o meu notebook, ou faria no celular mesmo, né? Eu continuaria estudando a Divina Vontade em qualquer lugar que eu estivesse. Talvez eu poderia, num dia X, fazer alguma coisa, se tivesse algum evento, eu estivesse lá e eu não tivesse conseguido fazer, faria no dia seguinte ou durante a madrugada quando eu chegasse. Porque eu coloco prioridade absoluta, né, nos conhecimentos da Divina Vontade na minha vida. E não consigo viver sem a Divina Vontade cercando-me com a sua palavra em todos os momentos. Eu fico vazia, me sinto triste, eu não sinto que Deus está, que a divina vontade está tendo liberdade na minha vida quando eu estou desconectada dos estudos. Então, continuamente eu iria estar continuando a fazer vídeos, ou então a fazer as meditações dos estudos, eu iria continuar fazendo tudo possível para não desligar-me da rotina que a divina vontade traz, mesmo em férias. Então, é o que eu sinto, é o que eu quero viver com Jesus. Cada um é livre para poder decidir por si. Então, eu tô falando disso porque é muito importante falar disso nesse momento que Jesus está querendo levar a Luísa a uma vida com ele, né? Uma vida verdadeira, e ele está conduzindo ela ainda de uma forma assim esperta, né? Conduzindo ela meio que enrolando ela ali,
mas ao mesmo tempo ela está toda feliz e agradecida, né, por ele estar dirigindo a vida dela, apesar de estar passando por essas dificuldades aí da natureza, se lamentar pelos sofrimentos que ela está passando, pelas circunstâncias que ele apresenta, de faltar a Eucaristia para ela, dela não poder ir para a igreja, porque vai ficar na cama, presa na cama. Então, são situações, mas ela vai. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que tem essa situação, mas tem também. É por causa da virtude, né? A Luísa, ela ainda vive na santidade das virtudes nesse volume 1. Então, ela pensa na virtude, ela pensa em garantir para ela que ela vai fazer as coisas certinha para a igreja, para os padres ver que ela fez. Então, ela se preocupa com virtude mesmo, né? Santidade humana. Quer mostrar para as pessoas, entre aspas, e quer ter a consciência de que ela está fazendo tudo certo, conforme as pessoas esperam que ela faça. Então, ela ainda tem essa preocupação. Mas Jesus acalma, falando para ela: não temas, eu mesmo sustentarei tua fraqueza. Tu não sabes que graças te preparei, por isso temes tanto. Ela não sabe as graças que ele... Então, ela não tem conhecimento ainda do que virá. E ele fala: eu não sou onipotente, não posso suprir a privação de receber-me no sacramento. Por isso, dê risada, né? Brinque, né? Tipo assim, ria. Põe-te como morta em meus braços, entregue totalmente, faze-te vítima voluntária, aceita o que eu estou propondo para você, para me reparar as ofensas pelos pecadores e para evitar aos homens os merecidos flagelos. E eu dou-te em penhor a minha palavra de não deixar nenhum só dia sem vir te visitar. Tanto que quando ele, né, ela não vê ele sensivelmente, ele vai vir pela Eucaristia depois. Os padres vão celebrar diariamente a missa no quartinho da Luísa. Então, até agora tu vieste a mim, de agora em diante que eu virei até você. Não estás contente? Então eu me resignei. Aí ela aceitou plenamente a vontade de Deus e foi surpreendida por esse estado de sofrimento. Caiu, né, caiu petrificada na cama. Quem pode dizer as graças que o Senhor começou a me dar? Então ela ficou muito feliz. É impossível poder dizer tudo detalhadamente, poderei dizer alguma coisa confusamente, mas por quanto posse para cumprir a santa obediência que assim o quer que eu fale tudo, esforçar-me-ei em dizer por quanto me seja possível. Lembro-me que desde o início deste estar continuamente na cama, o meu amado Jesus fazia-se ver muito frequentemente, o que não tinha feito no passado. Desde o início me disse que queria que levasse um novo modo de vida para dispor-me aquele casamento místico que me havia prometido. E é uma coisa que ela faz questão, né? Amada do meu coração. E essa realidade é um estratagema de Jesus. O que é estratagema? É um esquema que Jesus coloca a Luísa numa situação, né, que ela não consegue sair, né, desvencilhar de Jesus, por causa que ele conduz a alma, né, pelas coisas que ela ama, pelas coisas que ela deseja. Ele é muito legal, né? Jesus é muito interessante. Ele quer muito da alma, mas só que para ele ter da alma, ele também tem que dar coisas para ela que ela goste muito. Então ele é muito esperto, eu acho muito esperto. E ela vai morrer muito para si mesma, mas ele mesmo assim, ele dá, né? Pelo menos ele dá o que ela quer, né? Vai dar o que ela quer e depois ela vai perder essa convivência com ele. Ela vai ficar privada dele a maioria do tempo da vida dela toda. E assim é muito incrível o que Jesus vai fazer, um sofrimento absurdo, absurdo, né? E assim é muito incrível que a gente vai, né, começar a ver, né, do desenvolver da vida dela. É muito interessante. Eu fico assim chocada com Jesus, né? Às vezes eu até brinco com ele, dou uma risada com ele, mas o senhor é muito esperto. O senhor é terrível, hein? Nossa! Engana que é uma benção, né? Mas não porque ele tá mentindo pra Luísa, não é isso, não é que ele quer mentir pra ela, quer enganar, que vai ter casamento com ela e vai ficar por um tempo ali todo pra ela e depois vai sumir, vai por aí, vai falar que ela tem que ficar longe dele, que ela tem que viver essa privação, que ela tem que aceitar e que ela não pode mais reclamar, né? Hoje a gente viu um vídeo que ele falou assim: para de reclamar, Luísa. Para de reclamar, isso aí é ninharia sua. Falou desse jeito para ela hoje, no tema que a gente estudou no outro grupo. Falou bravo com ela. Isso aí é uma ninharia sua. Você querer a minha companhia, você querer a minha vinda para você. Desse jeito. Eu falei, mas que isso, Jesus? O senhor prometeu para ela e agora o senhor não quer cumprir? Mas que Deus é esse? Que mentiroso? Não é que ele é mentiroso. É um estratagema de amor. Você tem que entender o processo que ele está conduzindo a Luísa. Ele quer coisas da Luísa inéditos, pedidos que nunca foram pedidos para ninguém, né? Ele precisa da vontade da Luísa em obedecer
né? Um propósito, assim, de heroísmo para ela, né? Dela ser uma alma hiper mega super heroína, né? De se sacrificar plenamente. Ela é um outro Cristo, como ele também foi judiado pelo Pai, pela justiça de Deus, né? Ele foi judiado. Jesus sofreu muito abandono. Jesus sofreu muito abandono por parte das criaturas. Ele viveu muita rejeição na terra enquanto ele estava na terra e ela vai repetir a vida dele. Ele vai colocar em cima da Luísa todo o peso da justiça para poder derramar na terra o dom da divina vontade. E ela não pode ter consciência, ela não tem consciência. Jesus tinha consciência, né, do que ele ia sofrer. E ele falava: "Tá bom, pai, pode mandar bala". E ele ainda com essa consciência, ele mesmo afligia sobre ele mais dor. Ele mesmo, de propósito, ele se colocava em disposição de ficar com mais sofrimento. Ele fazia jejuns que você não tem ideia, né? Ele não precisava fazer jejum e ele fazia jejuns, mortificações absurdas. Absurdas. Ele se expunha a situações de mortificação. Jesus fazia isso por amor das pessoas, voluntariamente. A Luísa não tem essa mesma consciência que Jesus tem. Ela é levada pela direção de Jesus. Ele que vai levando ela aos suplícios. Ele é o carrasco que vai, né, levando ela aos sofrimentos gradualmente e vai pedindo dela todos os dias: "Faz por mim, Luísa. Por favor, Luísa. Eu não quero mais escrever, eu vou queimar esse livro, eu vou queimar todos esses livros". "Não, você não pode queimar. É meu. Você vai queimar coisas minhas?" Você vai? Ele vai ter conversas constantes com a Luísa. Ela querendo desistir, ela querendo parar com essa vida, ela percebendo que é ruim. E ela falou: "Não quero mais não, tá muito ruim, não quero mais. Ah, não, eu não quero mais o padre vindo na minha casa. A partir de hoje eu não aceito mais". E não sei o que ela... Você vai ver o que a Luísa vai vir pela frente. Porque ela vai percebendo, ela fala assim: "Nossa, Jesus, você não é mais aquele de antes". Muitas vezes ela vai falar isso. No trecho de hoje ele me falou assim: "Como você mudou, Jesus, você era tão bonzinho, agora você é tão mal comigo". Ela vai falar isso várias vezes no livro do céu, gente. Vocês não têm ideia das coisas que vai acontecendo. Você fala: "Meu Deus, como a Luísa tem coragem, corajosa para falar para Deus isso", mas Jesus não liga. Ele não liga, porque ele sabe muito bem que ela ama ele, é loucura. Mas só que como ela não tem a mesma consciência do sacrifício como Jesus tem, porque ele é Deus, ele é divino, ele veio na Terra sabendo muito bem o rolo que ele estava, né, onde eles tinham se metido. A Luísa não tem a mínima ideia. E ela vai sendo conduzida a isso como vítima de Jesus, né? Misericórdia. Então eu tenho que deixar você ciente, né, do que virá à frente para você ficar atento a ver, nossa, eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero sentir essa fome de ler o livro do céu, entender tudo isso. Que legal, que trama interessante. Então é muito importante você ter esse olhar sobre o livro do céu e entender o que Jesus está fazendo. É incrível o trabalho de Jesus sobre a vida da Luísa e o que ela vai dar, né, para Deus, o que ela vai ofertar de si para Deus é a coisa mais maravilhosa e heróica que uma alma poderia dar. Eu sou uma pessoa fã plenamente da Luísa Picarreta, ainda mais por causa disso, dela não ter a consciência ainda, né, não ter a consciência do que Deus estava preparando para ela. Ela não tem a mínima consciência. Tanto que ele fala assim: "É porque você não sabe das graças que eu tenho preparado para você". E são graças espetaculares de crescimento, de cruzes que vão embelezar muito ela, de sofrimentos que virão, né? Enormes, muitos sofrimentos, porém muita alegria também, muita felicidade, né? Com o santo Aníbal de França que ela vai ver no céu, que vai vir dar, né? Vai dar para ela revelações de que a divina vontade no céu é a coisa mais linda do mundo, almas que voltam do céu para falar com ela, momentos com Nossa Senhora, 31 dias com Maria falando com ela, vários santos que ela vai ter acesso, que ela vai ver, e muitas graças e graças espetaculares que só ela viveu, dela conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, casar lá no céu, na frente de toda a corte celestial. Ai, muita coisa linda que a Luísa vai passar. A mãe dela vai ser salva, vai ser salvo, o pai dela salvo, a irmã dela salva,
Várias pessoas da família dela salvas, todas, toda uma alegria muito grande, garantido, sabe? Presenças garantidas mesmo no céu, dessa realidade do céu, dela ver pessoas do céu, almas que vêm conversar com ela, esclarecer coisas. É muito incrível, é muita experiência maravilhosa que a Luísa vai experimentar, que nunca ninguém passou na Terra pelo que ela passou. É muito grande, gente, é muito maravilhoso. Então, assim, vale a pena, entendeu? Ter relacionamento com Deus e viver para Deus. E dar tudo para Deus. Vale a pena, né? Então ela fala aqui. Lembro-me que desde o início deste estar continuamente na cama, meu amado Jesus fazia se ver muito frequentemente. O que não era assim no passado. Então, nesse momento, ela ficou toda contente por isso. E ele falava: Amada do meu coração, te coloquei neste estado a fim de poder vir mais livremente conversar contigo. E ele quer a mesma coisa da gente. Ele quer a mesma coisa da gente. Se a gente ficar muito ocupado, é igual com a Luísa, igualzinho. Se a gente ficar muito ocupado com coisas pessoais da terra, você atrapalha Jesus de viver em você. Então, guarda isso no seu coração. Vê, te liberei de todas as ocupações externas. Ele não vai fazer isso com a gente. Né? Com a gente, não. A gente vai continuar tendo as ocupações externas. É a Luísa que teve essa graça, nós não. Mas ele, mesmo com a gente estando nas ocupações externas, nós conseguimos. Eu garanto para você que é possível viver plenamente conectado com Deus, mesmo fazendo um trabalho das coisas externas da sua vida. Sendo mãe, esposa, empresária, tudo que você imaginar. Dá para poder viver com Jesus, conectado com Ele, fazendo as reparações, adorações, orações, atos na divina vontade 24 horas sem parar. Dá para viver com Jesus na divina vontade, livremente, dando toda a sua vontade para Ele e os atos que você faz para Ele, tranquilamente, em tudo o que acontece. Porque tudo o que te acontece é a vontade divina. Tudo. Então, assim, dá tranquilamente, desde que você não burla, né? Que você não vai decidir sair dessa estrutura, né? Que você já está vivendo. Por exemplo, você é casada, então você não pode sair do seu casamento. Se você sair do seu casamento, já era. Ah, mas Aline, se é a vontade de Deus acaba me empurrando numa situação em que meu marido não tem como mais continuar o casamento. Claro, aí tudo bem. Tem casos de pessoas que tiveram que tomar uma decisão, né? De resolver umas situações com os esposos aí, né? Teve pessoas na divina vontade que chegou numa situação assim que ela não queria que acontecesse. Ela lutou, ele lutou, pediu, foi atrás de padre, foi atrás de ajuda e não conseguiu realmente, né, a realidade de continuar casado. Mas só que daí depois foi vendo que, né, que era tudo a divina vontade conduzindo uma situação insustentável, realmente, que não dava, que nem era Deus que estava permitindo mais aquela situação. Mas quem está vivendo um casamento já sabendo que ama o marido, que é isso mesmo que desejou, que fez com todo o coração e que o marido é uma pessoa boa, dá para levar, e que ele é uma pessoa boa, né, que não tem uma situação insustentável, você vai vivendo nessa condição e não vai sair, né? Você não vai, por si mesmo, por causa de um mimo seu, por causa de uma decisão sua pessoal, sem Deus envolvendo naquilo, mas uma coisa sua. Ah, eu quero começar a namorar um monte de gente. Ah, eu não quero mais continuar casada com meu marido, não sinto mais prazer sexual com ele, então eu não vou ficar com ele. Por causa de coisas pessoais idiotas, né? Que influência da moda, influência de amigas, influência de coisas que você assistiu. Aí você sai da divina vontade. Você tá pecando, você tá saindo da ordem. Aí isso aí não é vontade divina de jeito nenhum. Então você tem que saber reconhecer quando né, coisas que foi a divina vontade que trouxe para você, que são externas a você, que são maiores do que você, que ultrapassam a sua capacidade de lidar com aquilo. E você sabe muito bem quando é uma decisão pessoal, que você que tá decidindo, que tá chutando balde. Então, né? Então tem que entender. Acho que vocês entenderam isso, né? Vê, te liberei de todas as ocupações externas, a fim de que não só a alma, mas também o corpo esteja à minha disposição. Então é isso que ele queria da Luísa, né? Que ela ficasse ali na cama toda pronta para ele, sem ter que fazer nada. E assim podes estar em contínuo holocausto diante de mim. Se não te tivesse posto nesta cama, uma vez que deverias cumprir os teus deveres familiares e sujeitar-te a outros sacrifícios, não poderia eu vir tão frequentemente te fazer partícipe das ofensas conforme as recebo. E a Luísa, ela precisa se sustentar. Ela não aceita doações de ninguém.
né? Nem ser sustentada por pessoas. Então, ela mesma faz o trabalhinho dela e vende, né? Dá cursos de bordado no momento em que ela pode, na cama mesmo, ela ensina crianças, jovenzinhas, a fazer bordado e elas pagam, né? Para Luísa um valor, né? E lá que ela cobra, né? E ela vende algumas coisas de bordado, dá aula de bordado para poder se sustentar e pagar, né, as suas despesas ali. E ela não aceita que receba doações de ninguém. É muito interessante isso que a Luísa faz, né? E ela mesma consegue o sustento para ela. Mas isso não atrapalha ela de ficar fazendo a vontade de Deus, né? Tudo dentro da ordem certinha. E assim podes estar em contínuo holocausto diante de mim. Se não te tivesse posto nessa cama, uma vez que deverias cumprir os teus deveres familiares e sujeitar-te a outro sacrifício, então, quando ela ficava nos deveres familiares, aí ficava mais complicado, né? Ela tinha que obedecer várias pessoas, agora ela só tem que obedecer Jesus, né? E é isso que ele quer. Aí ele fala: eu não poderia vir tão frequentemente, te fazer partícipe das ofensas conforme as recebo. No máximo, deverias esperar que você cumprisse os seus deveres com a família, né, e tal, mas agora não. Agora ficamos livres, já não há ninguém que nos incomode e que interrompa a nossa conversa. De agora em diante, as minhas aflições serão as tuas e as tuas minhas. Essa é a nossa vida também. A gente vive na divina vontade igualzinho assim. A gente é partícipe das ofensas, né, de Jesus conforme ele recebe. Ele vai comunicando com a gente. Mesmo cumprindo os nossos deveres, né, a gente consegue ser partícipe. Estamos livres e deixamos Jesus livre para poder conduzir a gente da melhor forma possível. E já não há ninguém que incomode, não tem ninguém que nos incomode. Isso é uma coisa que você que tem que trabalhar junto com Jesus para colocar sua vida em ordem, né, plenamente, para que ninguém possa te incomodar de viver e te interromper a conversa com Jesus diariamente que você tem dentro de você, né? Então a gente vive isso também, mas não sem sair dos deveres familiares. A gente não precisa ser como a Luísa, né? Porque pra gente a Luísa, ela tem uma missão muito maior. Ela é uma depositária, onde ele está depositando tudo aquilo que a gente vai receber depois. E daí vai vir já bem mastigado pra gente, de uma certa forma, vai vir mais fácil pra gente, né? E ela ainda vai ter que produzir tudo isso junto com Jesus. Então é um trabalho muito maior. Então a gente tem que entender a diferença dela com a gente. Mas nós não temos muita diferença. A gente vai ter que comer coisa por, né, palavra por palavra desses escritos da Luísa. E vamos ter que começar a viver isso na nossa vida plenamente, né? E essa vida com Jesus constantemente, tá? E as aflições de Jesus serão as nossas, né? E as nossas será dele. Ele vai também incluir a nossa coisa pessoal, a nossa vida pessoal, os nossos problemas familiares, ele inclui dentro da divina vontade como coisa dele também. Então, ele considera tudo que é nosso dele e nós consideramos o que é dele nosso. Vivemos essa troca contínua de vida. Os sofrimentos dele vai ser os nossos e os nossos vai ser dele. Então, qualquer coisa que você sofra com seu marido, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, é sofrimento de Jesus também. Ele vai sofrer através do seu sofrimento. As minhas consolações serão as tuas e as tuas minhas, igualzinho, é verdade. Uniremos todas as coisas e tu tomarás interesse das minhas coisas como se fossem tuas. Isso é verdade, isso aqui é a realidade. Eu vivo assim constantemente, hoje, agora, né? E eu também me interessarei pelas tuas, verdade. Jesus se interessa por tudo que é seu. Ele se interessa plenamente pelas suas coisas. Não haverá mais entre nós dois. Isto é meu e teu, verdade. A gente vive essa união e fusão com Jesus também. Mas tudo será comum a ambas as partes. Sabes como fiz contigo? Como um rei quando quer falar com sua esposa rainha, e essa se encontra com suas damas em outras ocupações. O rei, o que ele faz? Ele pega a sua rainha, leva para dentro do quarto, fecha a porta para que ninguém possa entrar, e nem interromper a sua conversação, nem ouvir os seus segredos. E assim, estando a sós, comunicam reciprocamente suas consolações e aflições. Agora, se algum imprudente fosse bater ou gritar atrás da porta e não os deixasse desfrutar de suas conversas, o rei não tomaria mal? Foi o que eu fiz contigo. E se alguém te quiser distrair deste estado, também me desagradaria. E vai ter pessoas que vão vir perturbar a Luísa e ele vai chamar a atenção dela ter dado atenção para essas pessoas. Vai chegar momentos em que pessoas vão vir tentar distrair a Luísa, tentar tirar a paz da Luísa, e aí ele vai brigar, ele vai ficar bravo, vai falar para ela: não pode, não fica dando atenção para isso, a pessoa tá com mal intenção, você não pode dar atenção. Ele vai aconselhar a Luísa
para ela, né, saber como lidar com certas circunstâncias que vão acontecer na vida dela, que vai vir no livro do céu à frente, tá bem? E com a gente é a mesma coisa, né? Não devemos nos distrair nem ficar nos influenciando com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Quem vive na vontade divina normalmente não fica sendo a pessoa que fica com muitos amigos e muita influência. A gente não se mistura muito com outras devoções, por exemplo. Não é proibido você continuar participando da Mãe Rainha, continuar participando do apostolado de oração, mas a gente não fica muito envolvido com essas preocupações. A gente faz o que tem que fazer. Ah, tem que fazer uma missa, tem que ler na missa, você vai lá. Ah, tem que preparar um caderno sobre tal coisa, você vai lá. Ah, você tem que dar uma palestra, você vai lá. Normal, faz aquilo normal, mas só que você não fica assim, falando assim, ah, eu não vou poder mais viver na divina vontade por causa que eu tô tendo que assumir uma coordenação agora na igreja. Não existe isso. Não existe. Se for acontecer isso, é melhor que você largue a coordenação da igreja e continue na divina vontade, fazendo como leiga normal o serviço lá, como uma participante. Não tem esse negócio. Se você inventar isso para Jesus, você fala assim, Jesus, eu não posso, né, continuar na divina vontade, fazendo os estudos da divina vontade, porque agora eu sou ministra da Eucaristia. Você não entendeu nada. Então, você não entendeu nada até então, tá bom? Viver na divina vontade é uma condição interior que você vai viver com Deus. Só você e Deus. Não tem nada a ver com os outros. Ninguém precisa saber. É uma coisa só entre você e Jesus. E dá tempo suficiente para você dedicar a sua leitura todos os dias, que é a parte da sua vida interior com Jesus e pessoal com Ele. É uma vida íntima, não tem que incluir ninguém. Não precisa incluir padre, não precisa incluir ninguém da sua paróquia. Você continua indo. Se alguém quiser falar da Luísa, você fala. Se ninguém falar da Luísa, ninguém se interessar, você não precisa falar. Fala da Luísa no grupo de estudo somente. Né? Não obrigue as pessoas, não vai enfiar a goela abaixo, entendeu? Os conteúdos da lei de divina vontade para os outros. Não é bom. Né? Jesus não. E ter mais santo da divina vontade é Jesus quem vai trazer essas pessoas. É Jesus quem vai atrair essas pessoas. Você não consegue, às vezes, atrair uma pessoa a vir viver na divina vontade, tá? Você pode simplesmente só aconselhar a pessoa, isso aqui é muito bom, leia, você vai ver. E deixa a pessoa decidir sozinha. Não fique muito na cabeça de ninguém, querendo influenciar ninguém a conhecer a divina vontade, porque é um compromisso muito grandioso com Jesus. E tem que ser uma coisa muito verdadeira da pessoa, tá? Então, você pode ajudar pessoas, montar um grupo, sim, de estudo, colocar os materiais de estudo ali e deixar as pessoas sendo conduzidas, os 31 dias com Maria, você ajudar e colaborar como eu faço aqui. Você pode fazer, mas não force ninguém. Né? Ah, mas você força as pessoas a fazer partilha. Eu forço no grupo que a pessoa entrou. Ah, já que você entrou, então tem uma regra. A regra é crescer. Vamos crescer na divina vontade. Vamos fazer essa vida dar certo, desculpa, dar fruto. E para dar fruto, minha filha tem que ler todos os dias, né? Ou ler a cada 2 dias, 3 dias, dependendo do tempo de vocês, o tempo que a gente percebe, né? Da condução de cada um. Vamos, então, fazer uma regra assim, que senão não cresce. Então, você que tá, né, tem uma liderança e quer ajudar as pessoas, você tem que ser honesta. Ó. Se você não meditar todos os dias, vamos dizer, se você não realmente se interessar por esse conteúdo, né, você não vai crescer. Né? É muita coisa para estudar, é muita coisa para entender. Então, você vai, com certeza, de uma certa forma, para quem disse sim, trazer a regra e obrigar, entre aspas, a pessoa a seguir a regra. Se ela não quiser, então, tchau. Né? Liberdade total. É liberdade, deixar a pessoa claramente livre. Se ela quer, amém. Se ela não quer, amém. Deus abençoe. Mas tem que ser muito claro, muito sincero, né? Conduzindo com clareza, sem medo. Não ter medo de perder as pessoas, porque você tem que confiar em Jesus, que é Jesus quem quer essa pessoa, não é você. Você não é salvadora de ninguém, não é você que vai fazer a pessoa viver na divina vontade, é Jesus quem vai fazer você viver na divina vontade, e você mesmo com seus desejos, com a sua vontade pura de viver na vontade divina. Então é só você e Jesus que importa. Por isso que eu não me interfiro muito em ouvir a meditação de cada um e dar muitas conversas, não me interfiro. Se quiser conversar comigo, estou à disposição sempre. Muitas pessoas no começo vieram conversar muito comigo, muito, muito. Não agora nesse grupo novo, mas no outro grupo. Vieram muito conversar, trazer todos os seus problemas para mim, todas as circunstâncias para eu ajudar. E eu ajudo mesmo, ajudo muito mesmo as pessoas a sair de várias circunstâncias confusas que ela não entende, blá, blá, blá. E eu tô à disposição de todos para isso. Mas eu não obrigo ninguém. Pensem se quiser.
Amém? E não precisa ter medo de mim. Eu vou, claro, falar sempre a verdade. Às vezes a verdade dói, é dolorida, sim, mas é a melhor coisa do mundo. É uma injeção que cura, sabe? Aquela injeção que põe e já resolve. Uma baita de uma bezetacil que vai tirar para fora todo o pus e toda aquela inflamação. Então, é uma delícia. Dói na hora tomar a injeção, mas depois, ai, que alívio, eu tô totalmente transformada. Ai, curada. É assim que acontece as conversas quando são verdadeiras, íntegras, né? E eu estou aqui à disposição de vocês para quando vocês precisarem. Jesus, eu confio em vós. Fit, 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 fit. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.